pequeno ponto de que a vida não só é aqui na Terra e que temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é conhecer nosso interior e ir para a individualização, chegar a um ponto de luz onde que quem vai decidir é Deus para onde a gente vai. Eu não estou preocupada, não. Estou dando Exatamente. graças a Deus. Graças a Deus de estar aqui com vocês, me instruindo, saindo do neão para uma luz. A gente tem que viver o agora no bom sentido, né, Lúcia? Viver a alegria do nosso ser, as compartilhações. No outro, e é isso aí. Aproveitar essa... Só que eu queria dizer, aproveitar esse momento do vírus, de tentar realmente fazer essa reforma íntima, né? Aproveitar esse momento, que é um momento de purificação. Eu vejo esse momento do coronavírus como purificação de uma oportunidade muito grande a nível planetário. Então, quer dizer, a tua modificação quanto a tudo, quanto a ti mesmo, quanto ao próximo, quanto a tua posição, quanto ao meio ambiente, quanto a superconsumação, quanto a te desmaterializar, né? Aquilo que você não precisa, vamos dividir, a gente não precisa mais fazer fogão, tem tanto fogão aqui parado, não sei aonde, vamos dar esses fogão primeiro? Um exemplo, né? Vamos dar essa roupa que eu não uso mais, vamos dar tudo que eu não preciso mais, que está aqui enchendo a casa e não preciso, isso pode tanto dar uma alegria para outro, pode ser uma mensagem mesmo que assim, seja material, mas dá uma mensagem de solidariedade, como agora, levar um casaquinho, né, ou aquilo que não se precisa, levar para alguém, para quem está realmente precisando, costurar alguma coisa, oferecer, enfim, oferecer, né? Fazer esse trabalho de gratidão da vida, como tudo que eu recebi, eu tenho tanta coisa a mais aqui que eu não uso. Então, é no guarda-roupa há anos. Então, dividir nessas coisas. Essa aqui é uma coisinha bonitinha. Pô, aquela moça lá não tem, está sempre vestidinha. Parece que não é nada, né? Mas para aquele que não tem, aquilo é um agrado, é uma maneira assim de... Mesmo que seja uma coisa material, mas fazer desse material essa dinâmica de gratidão e de mudança de hábitos com relação ao meio ambiente e com relação ao que realmente a gente precisa. A gente não precisa de tanta coisa assim para viver. Basta você ir a Cuba e ver aqueles carros que têm 50 anos. Os melhores mecânicos do mundo, porque os carros são da década de 50. Não sei se quem já foi lá viu isso, né? Então, na década de 1940, aqueles carros, os carros estão andando na rua ainda. Por quê? Porque eles não tiveram, com o embargo, eles não tiveram oportunidade de desenvolver indústria, tecnologia, no entanto, eles desenvolveram outras coisas. Então, aí tu vê assim, puxa, aí tu olha naquele IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tu vai ver Cuba está junto com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Japão, e tu diz, não, como é que é isso? Os caras eles tacaram para estudar. Educação, educação, educação. Então, tu contra... Estou em vários lugares, não tem trabalho, mas são tudo formado. É médico, é informático, Peraí, Rose, fala. Antes que a gente vá analisar a situação inteira do mundo inteiro, gostaria de convidá-las para o estudo do Livro dos Espíritos, mas eu gostei do seu comentário. Desculpe. Não, foi muito bom. É só para direcionar as coisas materiais e salvar o planeta. Pronto. Nós mesmos, né? Época de arrumar a casa, né? Arrumar a casa interior nossa, literalmente também dividir, pôr energia para ajudar. Vamos lá então, gente? Estamos aqui, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Então, estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências, parentesco, filiação. Então, a pergunta 204 é: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Sim. Com certeza. Tem mais parente por aí, mais do que os de sangue. Então, vamos lá. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais
estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Olha só. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem tanta afinidade, pode ser só afinidade, mas pode ser também alguém que já foi até nosso parente direto. Pois é, a gente estava falando em outro momento da família espiritual, né? O que é a família espiritual, a família carnal, que a família espiritual é muito maior, na verdade, né? Porque também é o fruto de todas essas existências e dos vínculos de amor que foram construídos nessas existências. Nem sempre o parentesco material, carnal, constrói vínculos de amor, né? E muitas vezes esses vínculos de amor são construídos com outras pessoas que vêm na nossa vida de outras formas, com outros tipos de relação, né? A família espiritual é gigantesca, né? Comparada. Assim, a gente vai estendendo esses laços, né, de amor a várias encarnações. Vai estendendo, estendendo. Mas a gente muitas vezes traz também entre a família de sangue desafios, né? Desavenças, coisas que a gente tem aí uma grande oportunidade de tratar. E tudo pode ser tratado de uma forma tranquila e, eu digo assim, da forma que Deus nos indicou, né? Então, próxima questão, alguém gostaria de ler? Lê, Rosa. Questão número 205. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Com o fazê-los? Não entendi. Com o fazê-los. Com o fazê-los, ou os laços, com os fazê-los anteriores à existência. Não entendi a pergunta. Pelo amor de Deus. Não, é com o fazê-los mesmo. Com o fazê-los é o fato de fazê-los. E o o é o quê? O que o outro está fazendo ali? Não entendi. Com o fazê-los. Porque o fato está subentendido. A palavra fato, com o fato de fazê-los anteriores à existência atual. É um português mais antigo, mas está bem preciso. Com o fazê-los. Ah, tá. Só que faltou a pergunta. Isso que eu estou achando estranho. Cadê a pergunta? Ok, e... Tudo isso, mas... Peraí, deixa eu ver aqui. Temos uma incrementada no nosso português, né? Porque às vezes a gente vai tendo dificuldade de manter... Parecendo com o francês, né? O francês que é assim, né? Agora vocês imaginam a pergunta. Para exercitar a imaginação. Com o fazê-los. Como tipo ele faire. Então é a pergunta número 205. 205. Ué, não é só isso mesmo. É tipo uma pergunta-comentário. Acabou, hein? Uma afirmação. Ou faltou interrogação. É uma afirmação? Stop o vídeo, então, para você ver. Não, então, é uma afirmação, né? Não é uma afirmação? Do jeito que está aí, e do jeito que está no Livro dos Espíritos também. Pelo menos na versão que eu peguei. Então vamos ler a resposta. Vocês concordam ou não concordam com essa afirmação? Discordo. Você discorda? A Luiz discorda. Chegou agora, já está fazendo confusão. Eu discordo de tudo que você está falando. Já chegou fazendo confusão. Não interessa, né, Luiz? Troublemaker. E aí, vocês acham que o Luiz, que acabou de chegar aí, tá certo ou tá errado? Errado, porque chegou atrasado. Bom, algumas pessoas... Eu acho que tô achando Alguém que tá com o livro aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro.
Eu tenho no meu iPad, como é que eu vou fazer agora? Ai. Vamos ver a resposta, então? Vamos? Calma aí, deixa eu só... Gostaria de ler, Rose? Ah, você quer Vamos. ver? Ela quer ver? Deixa eu só Veja. ler como que tá aqui no... Tá. Na A Fran vai opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Ela queria o livro dos espíritos. Ao fazê-los recuar à existência anteriores. Isso? É. Gostei muito dessa aí. Babi, completamente diferente do que está escrito nesse. Não, acho. Pô? Porque aqui, na outra, ele vai dizer... É porque é uma Fazê-los forma um pouco anteriores. mais simples, né? Pode ler de novo, Francine, por Mas favor? não é recuar, eu não concordo que seja recuar. Ó. Como fazê-los o quê? Laços. Que os laços tenham Porque sejam a reencarnação antes da existência. A reencarnação faz com que os laços são anteriores. Sejam anteriores a essa existência. Então, os laços já existiam antes de existências anteriores. Então, diminuiria, teoricamente, a importância dos laços da atual. Porque mas eu também tenho a minha pergunta também é diferente. Agora, eu estava procurando, não sei se é assim que vocês leram. A minha pergunta, talvez já foi lida, mas segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Essa é a pergunta 205. É que cada edição tem uma tradução, né? Tem que ir lá francês daqui a pouco. E tem edições simplificadas, tem edições originais com português bem rebuscado. Isso aqui é antigo pra caramba, eu acho. Espera aí que eu tenho uma que é em francês. Espera aí que eu vou buscar. Pronto. Estou gostando do trabalho de pesquisa, né? Queremos a precisão. Eu também tenho no iPad em francês. Mas e aí, vocês concordam com isso ou não? Eu acho que a gente pode ir seguindo, né? Porque... Sim. Não, concordo não. A minha resposta, ela fala também que ela... Não é que ela destrui, ela os amplia. A gente vai ver. Em vez de destruí-los. Quem gostaria de ler a resposta? 205, em francês, a primeira edição. Estamos na resposta. La Faculté, 205, primeira edição em francês. Esse é o capítulo 4, né? Doutrina amplia os deveres. Não, a primeira edição não vai bater. Não vai bater. Não. É a primeira ou a segunda? Primeira edição? Primeira edição em francês. Tem metade das perguntas. Mas tem a 205. Mas tem a 205, que vai até 500. Então 205 continuar. é 500 desse. 205 aí é 500 desse. Mas não tem a ver com... Quer ver? Deixa eu ler aqui. É a primeira edição em francês, mas vai ao capítulo Manifestação dos Espíritos. Pergunta 205. La faculté dont jouissent les médiums tient à des causes à la fois physiques et morales. Elle dépend d'abord d'une certaine impressionnabilité et en même temps de la nature de l'esprit incarné, qui se dégage plus facilement de la matière. Nossa, outra... plus aisément en communication avec les autres esprits. Não é a mesma pergunta. Vai falar também da reencarnação, mas não é... Vamos ler a resposta, quem sabe, Alex? A gente não entendeu a pergunta. Não, eu li a pergunta. Vamos ver a resposta. Quem não entendeu a pergunta, pela resposta vai entender. Isso. Quer ler, Rosa? Não. Ela os distende, não os destrói. Ela os distende, não os destrói. Você pode ler como ela os amplia também, sabe? Ela os amplia. Ela quem? A reencarnação, né? Reencarnação. A reencarnação os amplia, não os destrói.
fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Imagina. Qualquer um estranho pode ser um parente. E ainda faz os laços, mesmo atuais, provavelmente mais antigos. Fundando-se o parentesco. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Agora dá tempo para entender. Excelente, né? Vem para espiar, uma expiação, vem para uma prova ou expiação, né? Parentesco, filiação, tu vem para... É uma relação muito forte, né? A Rosa agora já está no comando. Não, mas... desculpa, mas é a mesma pergunta, por isso que eu estou lendo. O item Essa já é A. Já, mas tem uma outra pergunta, né? Daquela mesma pergunta. A pessoa continuou. Está explicando, né? Pessoa que fez a pergunta, não sei quem é, quis continuar a falar, mas não diminui a importância da genealogia, porque o cara pode ter encarnado em outra raça. Então, a minha genética, que é de sangue europeu, sei lá, meu espírito pode ser de uma outra raça totalmente diferente. E aí? Porque na outra encarnação eu tive outra raça. É o que é interessante, né? Porque às vezes a pessoa é racista ou ela é muito orgulhosa porque ela vem de uma... a gente já ouviu isso, né? Gente que fala, eu tenho sangue nobre, um rei nasci na minha família. Daí tem toda uma... Mas de repente, não, nossa família não é isso. Imagina, se a gente já viveu tantas encarnações, imagina, você já foi de tudo, gente. A gente já nasceu em tudo quanto é lugar, sabe? Principalmente ralé, né? Mesmo. Ou que haja vivido em condição muito adversa. Se viveu na época da escravidão, era preto, os africanos foram todos escravizados por séculos e séculos. Quer dizer, o Brasil, 3 séculos, né? 330 anos de escravidão. Foi o último país no mundo a acabar com a escravidão, abolir a escravidão. Então, quer dizer, se você viveu numa condição adversa... Sim. Mas muitos espíritos que viveram nessa época, muitas vezes nos dizem uma encarnação que libertou minha alma, aprisionou meu corpo e libertou minha alma. É uma coisa para se refletir. Por isso que não dá para a gente ser racista, não dá para a gente ser nada. A gente tem que saber que somos todos irmãos. É isso que a gente tem que ter consciência. Isso. Então, vamos ver a resposta? Exato. Quer ler, Lúcia? A Lúcia. Exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que curaria de conta como ascendente, tá vendo aí? Honrando sapateiro, um honrado sapateiro orgulha-se-ia de descender de um gentil homem, devasso. Um que ficaria com vergonha de falar que ele já foi um honrado sapateiro, aí ele ficaria muito orgulhoso de falar que foi um cara importante e devasso. Entenderam? Digam, porém, o que disserem, ou faça o que fizerem, não absterão
a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhe a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Eu adoro essas cacetadas que os Cacetada. Essa última parte é ótima. É ótima, né? Não foi consultando a vaidade. Exatamente. Muito bom, né? Foi tudo que foi falado. Dando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então tá aí. Falam o que quiserem, mas é o que era. Uau, muito bom. O que é obstarão? Eu não entendi essa palavra. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Onde que... Eu acho que obstar é colocar obstáculo. Né? Obstáculo. Ah, obstáculo. Tá. Obrigada. Não muda nada, não vai mudar nada. Não adianta querer fazer, né? Qualquer coisa, que as coisas são como são. 206. 6. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, segue-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo. É a pergunta. Essa deve procurar aqui no dicionário. Eu gente. também, já estou procurando. Antepassado. Eu acho que é o cego, não? Antepassados. Antepassados? Está escrito aqui, o culto dos antepassados. Seria uma coisa ótimo. do tipo. Anciões, ancestrais. Avoengos? Avoengos é... Ancestrais. Antepassados. Que vem ou se herdou dos avós ou dos antepassados. Isso. É avoengos, né? Avoengos, é. Certo. Ele está perguntando se seria ridículo os cultos. Como você cultuar o... Tem algumas religiões que cultuam os antepassados, né? Isso. Tipo os japoneses, certas religiões, né, assim, orientais, eles cultuam os antepassados. Aí ele está falando, mas se um espírito não é filho de outro espírito, é só o corpo que é filho. Então é ridículo você cultuar os antepassados? Eu não acho. De modo nenhum. Claro que não. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnarão espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam de um dos outros, nem por isso menos afeição consagra aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dando que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certo de que os vossos antepassados não se honrarão com o culto que lhe tributais por orgulho. Em vós não se refletem aos méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nesta condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardarão. É muito interessante essa resposta, né? Porque primeiro ele fala, os espíritos não procedem uns dos outros, mas se eles forem ligados por simpatia, a ligação é mais forte ainda do que as ligações genéticas. E quando não é ligado por simpatia? Quando é expiação? Ligado também, só que ao contrário.
Como assim? Entende o que eu quero dizer? Quando não são espíritos simpáticos e encaram na mesma família. Aí é expiação. Aí tem alguma né? coisa. Aí tem um problema. Quando não tem simpatia, né? Sim, para Aí é sinal que a gente tem que aprender mais. É aprendizado. Não tem simpatia, é aprendizado. É aprendizado. Não é expiação, é aprendizado. Aprendizado a vida toda. Não, é expiação, mas você vai tirar o aprendizado, né? Entendi. Mas também não deixa de ser simpatia, né, gente? Porque, pelo menos, não sei se eu estou sendo muito personalista, mas na minha experiência com espíritos próximos que não são, digamos, da minha tribo, o que eu percebo é que a gente se fez mal, provavelmente várias vezes, é difícil saber quem fez primeiro, e é porque justamente a gente tem uma estrutura parecida que a gente acaba fazendo mal um para o outro do mesmo jeito, não se perdoando e tudo, daí que a gente chega no final, né? Somos todos filhos do mesmo pai e irmãos, então tem que parar de brigar e se perdoar. Então, não deixa de ser também essa sintonia que faz atrair os espíritos, não deixa de ser uma afinidade, né? Uma afinidade no crime, uma afinidade no bem, uma afinidade, mas é afinidade. É igual falam, por exemplo, o ódio, ele é um amor ferido, né? Então, muitas vezes existe amor, às vezes o obsessor está obsidiando aquele espírito que foi, por exemplo, a esposa dele em outra encarnação, mas os dois, com falta de amadurecimento, fizeram muito mal entre eles. E aí agora vem de novo, mesmo com aquele ódio, um nascendo pai e outro nascendo filho, para eles aprenderem o amor, né? Isso está é isso. Exatamente, João. Melhor... O objetivo sempre é aprender o amor, mas... Amor, né? O objetivo sempre é aprender o amor. Então, você vai com tudo que é o amor, né? Para se posicionar. Para não perder a reencarnação, como é que faz, então? Que nem estava falando o Danilo antes. Eu não quero perder a encarnação, eu quero apressar no meu conhecimento, mas ele está apressando no seu conhecimento. Mas, a pergunta que ele fez antes, e se eu desencarnar hoje, como é que vai ser? Para onde é que eu vou? Será que eu vou para um outro... É o Daniel. É o Daniel, né? Não é o Danilo, desculpe. Para onde é que eu vou hoje? Eu vou para um mundo inferior, aí a Cleide disse, lá aí você vai ser Jesus. Então, mas eu acho, de qualquer forma, a pessoa vai aonde ela tem afinidade, a vibração dela tá. Isso aí conforme está a vibração, é onde você vai. Sei, mas não, mas aqui... Mas a minha coisa é parentesco e filiação. Quando vem dois espíritos que não se dão, não existe, é uma expiação, como fazer para... Mas como a Fran falou, não é porque eles não se gostam, porque eles têm nesse momento antipatia um pelo outro, que eles não estejam na mesma faixa vibratória. E aí é o que a Cleide está dizendo, a gente atrai espíritos que também estão no mesmo nível vibratório, porque a gente vai aprender junto, né? Às vezes encarnam um espírito de uma vibração muito diferente na tua família, ou para mais ou para menos, né? Mas de modo geral, né? No modo geral, mesmo que a gente não se goste, que a gente tenha questões a resolver entre nós, a gente vai ter vibrações, me parece, né? Vibrações semelhantes. Às vezes vem numa família um espírito justamente para... todos eles têm o mesmo, né? Coisa, tem um que vem para ele ser ajudado. Então, a família, o objetivo dela vai ser ajudar esse espírito a ter uma ascensão, entendeu? Então, vai depender de você. Você não vai poder ficar na sua... não... eu sou já evoluído, não preciso fazer nada. Não, a sua função é essa. Mas então, às como vezes, você vai fazer? Com amor. Às vezes, Thaís, nem sempre a vibração é a mesma. Por exemplo, eu posso ter me arrependido muito daquilo que eu fiz e você não. Então, eu realmente estou arrependido. Então, eu venho com uma vibração assim, lá em cima, porque eu me arrependi, realmente eu reencarno para resolver essa questão contigo.
Só que você não, você tem ódio de mim. E a gente reencarna na mesma família. É o problema, tem que Mas orar quando eu muito. falei da mesma vibração, eu não quis dizer aqui. É quando você sai daqui do corpo. Quando você desencarna, você vai para um lugar que a sua vibração está, entendeu? Com essa forma que eu falei, dessa forma que eu falei. Aí você vai, sua vibração, a gente tem uma preocupação de saber onde a gente vai, é automático, você vai para o lugar que você não. Isso é fato. Entendeu? Você... Mas assim, a questão aqui é sobre parentesco e filiação. Diferentes, porque a família é carnal. Então ela prende os espíritos, pode ser as mais diversas vibrações da mesma família carnal. Agora, por que está ali? Pode ser que desenvolveu uma antipatia, uma simpatia, ou não tem nada a ver, mas está só sendo ajudado. Agora, minha única dificuldade é falar que nessas diferenças, que às vezes são imensas, podemos dizer que é expiação? Não sei, porque você tem expiação de uma outra pessoa. Se tivesse o amor, não tinha expiação. Expiação, acho que são os problemas da nossa vida, assim, muito drásticos, né? Mas você tem uma outra pessoa do seu lado, se você tem amor, você vai estar feliz. Isso é expiação para os dois, por exemplo. Se eu fui a causa da tua queda na outra encarnação, você pode ter matado, é uma oportunidade. Pode ter matado alguém e ele está com você agora. É claro que pode ser expiação. Porque é um conjunto, né? A gente pode passar junto pela expiação, porque a gente pecou, né? Vamos dizer assim, né? A gente errou junto, né? A gente fez algo junto que fez com que a gente se entrelaçasse nessa questão e vir junto para poder expiar juntos. Mas é claro que cada um tem sua individualidade, né? Isso aí a gente não pode esquecer. Tem que procurar fazer as pazes enquanto está deve ser fácil. no caminho, né? Exatamente. Para não ser metido em prisão. Que é ser em prisão, né? Metido em prisão com a pessoa que você prejudicou. Exatamente. Meu, né? Mas vocês sabem que isso é muito interessante se você parar para analisar. Deus é perfeito, né, cara? Porque não tem espírito perfeito que tem problema com alguém. É mesmo, né? Então, sempre a gente vai ter alguma culpa ali. Aquela pessoa que você odeia, um dia você vai se encontrar com ela para você poder amá-la. Se você quer se tornar perfeito. Se a gente for falar de Joana, ela vai falar que se uma pessoa te incomoda, pode pegar para você que é a sua sombra. É a sua sombra, porque se ela te incomoda, é porque tá em você. Tá em você querendo vir à consciência. Senão, ela nem te incomodaria. Ela seria, né? Você ia conseguir ter um olhar amoroso por ela. Então... É o efeito espelho, né? Miroir, o que você vê de errado é o que você tem, né? Mas acho que é 9 horas já, Pierre. Faltam 3 minutos. Acho que Alexis. Não sei se a gente vai para outra questão, porque a outra acho que não. Muda um pouco de assunto, né? A próxima é se frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitindo também alguma parecência moral. Falei essa resposta aí, encerra. Vamos ver? Então vamos. Bom, então ele está perguntando aqui se os pais transmitem parecência, vamos dizer, semelhança, né? Física, transmite também a semelhança moral? O que vocês acham? E a resposta direta? Sim. Não. Porque cada um está num grau de conhecimento. Apesar de estar na mesma família. Tá certo, né? Isso aí. Acho que eles influenciam na moral dos filhos, mas não, não transmite, né? Não transmite. Porque o crescimento é individual, né? Cada um faz o seu próprio. Então, não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Isso aí. E tem a 207A. De onde se originam as parecências morais que costumam haver entre pais e filhos?
Eu falei, tudo bem, você está falando que não transmite, mas eu vejo a cara de um focinho do outro, ou no jeito de ser também, né? Não é só na... E aí meio que ele está perguntando isso. Né? Aí ele fala, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, por isso que esses pendores. Que pendores? Tem tendências de fazer coisas de determinada forma. Ah, sim, a simpatia, né? Até nisso você vê a perfeição de Deus, né? Porque tem parecido, porque é para ver o defeito do outro no outro, né? O espelho, que o Cleide falou. A Lúcia está estudando a full, hein, Lúcia Joana? Maravilhoso, Lúcia! Impressionante. Melhores comentários. Obrigado que vocês estão percebendo alguma coisa. Eu não estou percebendo nada, porque eu fico aqui só... Eu percebo. Então, deu 9 horas. E aí nós vamos ter que responder essa daqui 2 semanas. A gente faz uma precezinha de encerramento? Boa! Com certeza. Oi? Sim. Alex, você tá mudo. Eu tô mudo, eu tô falando baixo. Você falou baixo, então. Não ouvi o que você falou, não. Não, eu tava falando se alguém gostaria de fazer a prece. A Francine deu a ideia? É que eu sinto falta se eu não faço a prece depois, mas então vamos fazer. Sim. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, nosso anjo da guarda aqui conectado com a gente, agradecendo imensamente, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Estamos aqui em Teu nome, aprendendo a seguir Teus passos, aprendendo com o Teu exemplo e pedindo, Senhor, que abra o nosso coração para que aprendamos a amar incondicionalmente, a perdoar sem limites. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores a cada dia. Que essas sementes caiam no nosso coração e deem frutos. E nos proteja nessa noite, que tenhamos todos uma noite de paz, de refazimento. E fique conosco em toda essa semana, nos nossos estudos e nos nossos esforços. Em nome de Jesus, encerramos o estudo dessa noite, dando graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. E aí, pessoal? Boa noite para noite. vocês. Obrigada, Alex. Obrigada a todos. Boa noite. Valeu. A gente se vê Quem amanhã. quiser ficar, pode ficar, hein? Por quê? O Alex tá no O mudo que tem de novo. agora? O que tem agora? Ah, não. Não, agora terminou. Ah, eu bom. tava Pode ir pra falando cama dormir? Pode. Vou falar igual eu falo para minha filha quando ela termina de comer. Terminou de comer, agora pode comer o que quiser e pode fazer o que quiser. Agora vamos para a corrente do Bezerra de Menezes, das 22 horas. Ah, é verdade, Lúcia. Boa noite, bem gente. lembrado. Beijo. Boa noite, Boa noite, gente. pessoal. A gente Até se vê amanhã, né? Até amanhã, isso. Ó. 6h30. 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 Boa noite, Legal. muita paz para todos. Boa Boa noite. noite para Que assim você seja. também. Vai.